Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Mundo Curioso. E vamos para mais um fato. Hoje nós vamos falar para vocês sobre o legado e a história do Padre Landel de Moura, o brasileiro pioneiro das telecomunicações. Padre católico Roberto Landel de Moura, conhecido popularmente como Padre Landel de Moura, nasceu no dia 21 de janeiro de 1861 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dedicado à fé e à ciência, o gaúcho é considerado como um dos grandes inventores brasileiro e responsável pela tecnologia da telecomunicação que revolucionou o mundo. Nem todos os brasileiros conhecem este herói da pátria, assim reconhecido pelo governo federal em 2012, e poucos sabem o papel fundamental que ele desempenhou para as telecomunicações no Brasil e no mundo. Suas descobertas estão relacionadas a diversos serviços de telecomunicações e de radiodifusão. Há cerca de 120 anos, autoridades da imprensa e um amontoado de curiosos se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, para assistir um evento inédito: a transmissão da palavra pelo ar. Por meio de uma espécie de telefone sem fio, a voz humana, uma melodia e o tic-taquear de um relógio atravessaram bairros da capital paulista e foram ouvidos com nitidez a 8 quilômetros de distância. Surgia, então, a primeira demonstração pública da tecnologia de transmissão sem fio, que deu origem a inventos como o telégrafo sem fio, e também ao rádio. O autor dessas descobertas e pioneiro na transmissão de voz humana pelas ondas do rádio era um brasileiro. Seu nome, Roberto Landel de Moura. Embora fosse padre, sua atuação de maior destaque se deu no universo das telecomunicações. Ainda no século XIX, Landel usou ondas eletromagnéticas para transmitir voz entre o bairro de Santana até a Avenida Paulista. Registros oficiais e notícias publicadas em importantes jornais do período comprovam o fato. Na mesma época, porém, o inventor italiano Guglielmo Marconi também desenvolvia experimentos nesse sentido, e foi ele quem acabou ganhando a fama de inventor do rádio e além de um prêmio Nobel de Física, em 1909. A mais gritante diferença entre a trajetória dos cientistas, e que acabou por tornar o italiano mais conhecido do que o brasileiro, eram os incentivos que cada um recebia de seus respectivos países. Enquanto a Itália investia nas ideias de Marconi, o padre Landel sequer conseguiu patentear ou produzir comercialmente suas invenções no Brasil. Além do pouco incentivo, Landel sofreu perseguições, sendo acusado de herege e feiticeiro. O pesquisador cogitou até mesmo doar os equipamentos que desenvolvera ao governo britânico, mas acabou desistindo da ideia. Ao passar uma temporada nos Estados Unidos, em 1904, conseguiu patentear o transmissor de ondas, o telégrafo sem fio e o telefone sem fio. O inventor quase anônimo. Os primeiros sinais da genialidade de Landel de Moura surgiram ainda na juventude. Aos 16 anos, afirmou em manuscritos ter inventado um aparelho telefônico semelhante ao do norte-americano Graham Bell. Em 1876, Landel iniciou sua carreira científica na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas foi em Roma, na Itália, que se formou em física e em química assim como em teologia. Após realizar as descobertas que serviram de base para o rádio, e que, ainda hoje, são empregadas em diversos equipamentos que usam radiofrequência, o padre Roberto Landel de Moura faleceu no dia 30 de junho aos 67 anos, de tuberculose, no ano de 1928. Era, na ocasião, quase um anônimo. O desejo de divulgar a história deste inventor brasileiro levou várias pessoas a se juntarem e pesquisarem sobre sua vida. Em todas as frequências onde falei, mencionei o nome do padre, porque achei que seu nome deveria constar ao lado do de Faraday e outros cientistas norte-americanos e europeus, afirmou Alda Niemeyer, radioamadora e fundadora do movimento Landel de Moura, MLM. Algumas outras iniciativas buscam dar visibilidade às invenções de Landel e às suas contribuições para a ciência e a tecnologia no Brasil e no mundo. A mais importante foi seu reconhecimento como um dos heróis da pátria. Além disso, ruas, escolas, praças e centros de pesquisa levam seu nome. Também se tornou patrono de colégios e dos radioamadores brasileiros.